que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém? Por favor, deixa o povo do outro lado também escutar isso aí. Deus chamou a muitos até hoje. Você sabe qual é o nome que se dá para aqueles que Deus chama? Aqueles que Deus traz para perto dele. O nome é escolhido. O nome é escolhido. Eu fiz uma reunião com os pastores e bispos um dia desse e falei sobre escolhido. Você assistiu? Quem assistiu? Eu estava aflito alguns dias atrás, bem aflito. Eu sou de carne e osso, igreja, eu não sou ninguém, não. Eu não sou nada, não. As pessoas na ignorância tentam me exaltar, me louvar, mas eu não posso aceitar isso, porque eu não sou nada. Eu sou gente como vocês. Eu tenho consciência de que Deus me deu, mas pertence a Ele, não é a mim. Eu estava muito aflito e eu fui ameaçado e achincalhado e humilhado. E a justiça tomou decisões contra mim. Tanto é que não cabiam, que voltar atrás e reverteu, depois de eu ter falado com Deus. Eu falei, Senhor, e agora? Tão insignificante como eu, como é que eu vou reverter isso? Ele falou, dá uma olhada na vida dos escolhidos. Aí eu comecei a olhar, olhei Moisés. Deus escolheu Moisés no ventre da mãe. Aí o faraó soube que um libertador ia aparecer, mandou matar todos os recém-nascidos. Aí mataram Moisés, foi isso? Não. A mãe botou ele num cesto. A mãe botou ele no cesto e guardou dentro de uma fortaleza de pedras. Não? Botou aonde? No rio. Qual é o nome do rio? Como é que é o nome do rio? Nilo? Não. E se eu disser a você que eu já pesquei na nascente do rio Nilo, na origem dele, no Lago Vitória, no Zimbábue, quando eu morava na África. E o rio Nilo, eu me lembro que uma vez eu estava dentro de um lago que é banhado pelo rio Nilo, entrei com água até o joelho, para desagarrar meu molinete, a minha linha, e os nativos gritavam, sucaleno, sucaleno. Eu falava, que danado de sucaleno é isso, rapaz? Eles estavam dizendo, sai daí, sai daí. Em Xangane. Depois eu acabei aprendendo. Aí eu olhei e vi um crocodilo com a cabeça dessa largura, assim, vindo na minha direção. E os hipopótamos abrindo a água por baixo. Falei, é por isso, esse sucaleno é por isso, rapaz. Esse sucaleno é coisa boa, entendeu? Aí eu falei, mas como é que o Moisés sobreviveu? Né? Moisés dentro de um cestinho, cheirando a talquinho. Hein? E os crocodilos passando por baixo dos cestos, os hipopótamos mergulhando. E lá vai o Moisés no meio das bestas feras, porque Moisés era o quê? Um escolhido. Não é que Moisés já era um super menino e depois virou super homem, isso não existe, não. Todo homem dá dor de barriga. Um dia desse eu tive dor de barriga lá, eu fui fazer uma reunião no lugar aí. Foi a última, né, filho? Foi Brasília, né? Eu tive dor de barriga. Agora, você não veio aqui ver um show, você pode achar
Você pode arrumar N motivos, mas o motivo é um só, porque Deus, no meio de tantos, escolheu você. Ele escolheu você. Ah, mas o que eu tenho? Eu não tenho nada. Mas Ele não precisa de que você tenha. Ele escolheu você, Ele gosta de você. Ele ama você. E por mais que você tenha problemas, por mais que você tenha adversidades e frustrações, e seja humilhado neste mundo, aquele que te escolheu tem o dia, a hora, o mês, o ano de te exaltar. Ele é pastor, esse moço aí? Pergunta se ele entendeu o que eu falei, o pastor aí de terno preto. Pergunta se ele entendeu o que eu falei. Pergunta para ele. Vou dar o microfone para ele repetir o que eu falei aqui. Você me perdoa, tá, igreja? Eu sou desse jeito aí. Eu sou enjoado demais, igreja. Eu não me aguento. Eu não me aguento, você acredita? Pergunta ao pastor o que eu falei aqui. Eu vou dar o microfone para ele repetir aqui no ar. Para ele passar vergonha, para aprender a respeitar a palavra de Deus. Eu saio de lá, igreja, cansado, igreja. Eu estou só o pó da rabiola. Você sabe o que é isso, igreja? Mas eu venho com todo prazer, com toda alegria no meu coração, para poder abençoar. Mas se você não puder me dar ouvido, retira-se e vai cuidar da sua vida. Mas se você quer mudar de vida, escuta a palavra de Deus. Deus te escolheu, não foi eu que te escolhi. Eu não sei o seu nome. Eu não sei que horas você dorme, que hora você acorda. Deus sabe a hora que você se deita e a hora que você se levanta. Eu não sei o que você está sentindo, mas Deus conhece a sua dor. Eu já comprovei isso, igreja, na minha vida. E Deus falou assim: Valdemiro, você é um escolhido. Eu falei: mas Senhor, eu estou tendo situações aí que eu não consigo reverter. Ele falou: não, você não consegue não, mas eu já tenho o caminho. E ele tinha o caminho mesmo. É que eu e você não temos paciência às vezes. A coisa é muito demorada para nós. Então, tem alguém falando lá ainda. Deus, Ele chama as pessoas para perto dEle. E o que Ele quer é que essas pessoas nunca saiam de perto dEle. Nunca. O futuro das pessoas não é estar perto de mim. Não, eu posso dar o que para você? Eu tenho nada não, igreja. Agora, Deus tem tudo o que você precisa. Tudo que o seu coraçãozinho deseja. A pergunta é: quantas vezes Deus vai precisar te chamar? E o que Ele vai precisar provar ou mostrar para você se convencer de que não pode viver longe dEle? O que Deus precisa fazer? Deus não precisa de mim nem de você. Ele chama porque Deus é amor. Deus não precisa de nós. Não tem nada que eu e você possamos fazer que vai encher os olhos de Deus e Ele vai dizer: puxa, eu estava precisando mesmo. Não. Deus, Ele é onipotente, Ele pode tudo. É onisciente, sabe tudo. Então, Jesus, certa vez, Ele deu uma demonstração
de onisciência e mostrou que quanto menos eu e você precisarmos para atendermos um chamado dele, mais fácil seremos abençoados e mais rápido. Por exemplo, uma mulher disse para a vizinha: vizinha, não vai atrás do Valdemiro, porque ele é do diabo. E estava lá enchendo a casa de tequila, a cara de tequila. Uma pé de cana. Amanhã vai estar aqui pedindo perdão a Deus e glorificando o Deus dos céus. Presta atenção. Provavelmente, quando aquele garoto chega lá com os olhos abertos, enxergando perfeitamente, ela vai cair em si. Tem que estar fora de si para falar que alguém que você não conhece é do diabo. Os frutos do Valdemiro não são frutos de alguém que é do diabo. João capítulo 10, alguém disse assim: esse Jesus está louco, enlouqueceu, está endemoniado e enlouqueceu, por que o ouves? Aí o outro alguém falou: vem cá. Muitos deles diziam: por que lá está a imagem e aqui está... é delay? Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Ele se referia a quem? Eles se referiam a quem? Hã? No meu caso específico hoje, foi uma pessoa que disse, né? Mas no caso de Jesus, muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Porque o ouves? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. E continuou: pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Você viu algum cego enxergar hoje aqui, igreja? Quem viu? Algum surdo ouviu? Algum paralítico andou? A pergunta é: um endemoniado pode proporcionar isso? Mas se ele for escolhido e tiver a presença de Deus, pode. Naquele tempo já tinha esse questionamento. Então Jesus, em João capítulo 2, a partir do versículo 43, João capítulo 1, perdão, obrigado filho, capítulo 1, versículo 43, diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. Jesus encontrou quem? Filipe era um moço, um jovem, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Jesus, ele encontrou Filipe, um moço. Filipe nunca tinha visto ele. E Jesus falou: segue-me. Eu fiquei curioso quando eu vi isso pela primeira vez, há muitos anos. Falei: só assim? Segue-me? Puxa, eu gostaria de sair por aí e convencer as pessoas a seguirem Jesus só falando isso. Mas eu tenho que mostrar o leproso purificado, eu tenho que mostrar o miserável prosperando. Até morto, eu tenho que profetizar que ressuscite para que algumas pessoas acreditem. E com tudo isso, há quem diga: não vá porque o Valdemiro é do diabo. Jesus chegou para o Filipe e falou assim, para o moço, falou: segue-me. O que o Filipe fez? O seguiu. É claro que não foi assim com você ou comigo, conosco. As pessoas são diferentes umas das outras.
Uns precisam de muito, tem que ver muitas coisas, tem que ouvir muitas coisas, tem que receber muitas coisas, para passarem a acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Outras precisam de pouco e outras de quase nada. Filipe não precisou ver cego enxergando, surdo ouvindo, paralítico andando, não. Jesus simplesmente olhou para ele e falou: segue-me. Ele largou tudo e foi seguindo Jesus. Aí Filipe teve uma oportunidade e lembrou de um amigo que estava muito aflito, muito preocupado e que havia se isolado, se afastado da sociedade e dos amigos, inclusive do amigo Filipe, um homem chamado Natanael. Em algum momento você já se isolou também, não queria ouvir ninguém, não queria ver ninguém? Quem que já esteve assim num dia de muita tristeza e queria ficar sozinho num canto? Assim estava o Natanael. Ele se isolou, se afastou da cidade. E Filipe lembrou, falou: meu amigo Natanael precisa conhecer esse homem. E ele foi lá e falou para o Natanael assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Olha que responsabilidade. Moisés foi o grande profeta. Aquele Moisés escolhido que a gente falava ainda há pouco. Filipe simplesmente ouviu Jesus falar: segue-me. O mundo está precisando tanto se render a um chamado desses. Você concorda comigo? Jesus falou: segue-me, e o Filipe foi. Aí ele lembrou que um amigo dele estava com depressão, estava aflito, estava perturbado, e se afastou da cidade, da sociedade. Estava lá debaixo de uma árvore, no meio do mato. E ele foi atrás dele. E ele disse: achamos. Olha lá, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Rapaz, Natanael tinha uma grande responsabilidade e ele afirmou com todas as letras que havia encontrado Jesus. Tem gente no meio dessa multidão aqui que depois de tudo que viu aqui, não caiu a ficha ainda. E não entende. E não entende que essas coisas que presenciamos, que vimos e recebemos, elas não são oriundas dos homens, não. E não se rendem. Tem gente que vai sair daqui e vai usar drogas, e vai beber bebida alcoólica, e vai falar palavrão, e vai xingar, vai blasfemar, vai murmurar, vai reclamar da vida, enfim, vai cometer crimes, vai fazer um monte de besteira, como se não tivesse ouvido um chamado de Jesus Cristo. E o preço vai ser muito alto a pagar, você sabe por quê? Porque o Filipe se rendeu a um simples chamado: segue-me. E quando encontrou Natanael, simplesmente disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê.
Filipe precisou ver, ou simplesmente ao ouvir o chamado, largou tudo e foi com Jesus? Mas depois de ter ido, ele viu. E o Natanael foi conferir de perto. Quando ele vinha, e Jesus o avistou. Eu posso continuar com o meu trabalho, por favor? Obrigado. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, um religioso de verdade, em quem não há dolo. Jesus falou como se já o conhecesse, e o conhecia. Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece a todos. Ele viu Natanael vindo, porque Natanael aceitou o convite do amigo. Tem muita gente que veio aqui hoje, não é porque crê e espera receber um milagre, é porque um amigo ou uma amiga convidou, veio no embalo, veio junto. Mas vai sair daqui impressionado e vai dizer: verdadeiramente Deus está nesse lugar.